A Câmara dos Deputados discute proposta de emenda à Constituição para exigir a impressão de cédulas de papel durante a votação e apuração das eleições. Uma comissão especial foi instalada e 2 audiências já foram realizadas para tratar do assunto. A expectativa é que o relatório seja apresentado até julho. Audiências públicas têm sido realizadas na comissão especial que discute a PEC 135 de 2019, que prevê a exigência de impressão de cédulas em papel para votação e apuração em eleições, plebiscitos e referendos no país. Pelo texto, essas cédulas serão inseridas em urnas invioláveis para fins de apuração. A autora da proposta é a deputada Bia Kicis, que tem participado ativamente das reuniões da comissão. A deputada do PSL do Distrito Federal resolveu propor uma PEC, já que outras leis com temas semelhantes aprovadas no Congresso foram anuladas na Justiça. Na justificativa, a deputada apresenta 3 projetos de 2002, 2009 e 2015 que, após aprovação dos parlamentares, foram vetados, revogados ou considerados inconstitucionais. Quero deixar muito claro que essa PEC, quando nós colocamos o voto impresso auditável, sempre a intenção foi de que o voto fosse contado 1 a 1 de forma pública. Eu sempre repudiei aquela contagem numa sala fechada do TSE, na presença de 17 técnicos e um ministro, ou fechada dentro do software, porque nós não enxergamos o software. Simplesmente essa PEC foi concebida em 2019 para que depois nós tivéssemos tempo de tratar dos detalhes, que são muito importantes, em lei ordinária, porque fica muito complexo você colocar todos os detalhes para apuração na Constituição. Mas agora nós não podemos nos dar ao luxo de colocarmos numa lei e experimentarmos de uma forma, se não der certo, alterar e fazer de outra, mas já garantido pela Constituição o voto impresso, que é o meio para que se produza a contagem pública, o escrutínio público dos votos. Sem o voto impresso não tem escrutínio público. A deputada propõe que todas as urnas disponibilizadas no pleito tenham impressora. Para mim, fica muito claro, estudando essa matéria desde 2014, e aqui eu falo com o senador Requião, que 100% das urnas precisam ter impressora, precisam completar o sistema, o processo eleitoral de forma igual. Porque uma amostragem em urnas que funcionam de uma forma só prova que aquelas urnas com impressora funcionam corretamente. Uma amostragem que não analise as demais urnas, que não dê para as demais urnas o mesmo procedimento, não representará nada com relação a essas urnas. Portanto, para mim está muito claro que 100% das urnas tem que ter impressora acoplada e tem que permitir ao eleitor fazer exatamente o mesmo procedimento em todas elas. E ao final, aí sim, para a contagem pública, ou faremos 100% nas sessões eleitorais, ou faremos por amostragem, quiçá de 20% na justiça eleitoral local. E aí teremos que redobrar os cuidados com o transporte das urnas, com fiscalização para que não haja fraude nesse transporte. A proposta segue em discussão aqui na comissão especial instalada para tratar do assunto. O plano de trabalho do relator, deputado Felipe Barros, prevê 6 debates. 2 já foram realizados. Esta semana foram ouvidos ex-parlamentares, advogados e procuradores de justiça. A expectativa é que o relatório fique pronto no máximo até julho, mas o relator acredita que o texto pode ser concluído ainda este mês. O voto impresso é uma pauta defendida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e que tem ganhado força para além da ala conservadora da política brasileira. Recentemente, Carlos Lupe, presidente do PDT, um dos mais antigos partidos de oposição do país, saiu em defesa da pauta. Desde o surgimento da urna eletrônica, 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. A urna eletrônica, da forma em que conhecemos hoje, começou a ser utilizada no Brasil em 1996. No ano anterior, o Tribunal Superior Eleitoral formou uma comissão com pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Centro Técnico Espacial de São José dos Campos.
Em 2009, o TSE recebeu um prêmio internacional de tecnologia pela urna eletrônica, responsável por 100% da automatização da eleição no Brasil. Outras propostas já foram aprovadas no parlamento, exigindo voto impresso, mas a Justiça Eleitoral já se posicionou contra por considerar que o procedimento é um retrocesso. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a impressão do voto dá a falsa sensação de segurança, mas pode sofrer fraudes com facilidade muito maior que o voto eletrônico. O TSE informou que desde a implantação da urna, houve impressão de votos em 2 ocasiões. Em 2002, a dinâmica da impressão provocou filas e a votação adentrou a madrugada. Segundo o IDEA, Instituto Democracia e Assistência Eleitoral Internacional, 40 nações utilizam sistemas eletrônicos de votação e destes, 16 adotaram máquinas com gravação direta do voto sem impressão de boletins ou cédulas. O TSE explica que o sistema que compõe a urna foi criado para impossibilitar fraudes e que em 25 anos de existência, a urna eletrônica nunca foi corrompida. Informou ainda que existem mecanismos de auditoria e verificação, como teste público de segurança.